Fala pessoal, beleza? Estamos aqui no canal da KLV novamente, eu e o Egon. E se você quer aprender como escolher o seu monitor e para que serve cada modelo de monitor, fica atento nesse vídeo. KLV, vem! Pessoal, ó, presta atenção nisso daqui, isso é muito importante, Egon. Geralmente, o pessoal costuma menosprezar bastante esse periférico que é um monitor. Mas uma coisa que você precisa ficar atento é o seguinte: não adianta você montar um PC muito forte, né, cheio de coisa, placa de vídeo muito importante, não sei o que, se aquilo que você vai enxergar através disso, né, as lentes que você vai usar, não são correspondentes àquele PC que você está montando. Então hoje a gente vai ensinar você como fazer para escolher um PC com a melhor resolução, o que é velocidade de hertz, tudo que você precisa saber para ter o melhor custo-benefício e poder unificar isso, a placa de vídeo, processamento, junto com o monitor que você escolher. A pessoa até vai ter a fluidez ali, né, da jogabilidade. Mas não tão bem quanto poderia. E ainda por cima, que eu penso o seguinte: aquilo que você vai enxergar é o que vai editar, mano, certo? Então você gastou horrores ali na placa de vídeo, seu monitor não corresponde e você vai jogar como se estivesse jogando com um PCzinho fuleiro. Ou seja, com a placa de vídeo inferior. Era Sim. mais fácil você ter gasto um pouco menos na placa de vídeo e equalizado esse valor com o monitor para ter uma experiência melhor do que você gastar muito em um e nada no outro. Sim. Ó, eu vou até falar isso. Eu costumo dizer assim a respeito dessas coisas que o caminho do meio é sempre o melhor, entendeu? Se você tem um valor limitado para gastar, procura equalizar, entendeu? Não exagera muito em placa de vídeo, perde em outras coisas. Isso inclui também o monitor, né? A gente fala muito isso sobre SSD, processador, memória, mas o monitor entra nisso também. Senão você vai acabar que tá jogando dinheiro fora, de certa forma. De certa forma não. Na verdade, o fato de você gastar um valor grande num equipamento e você subutilizar ele, você está desperdiçando o dinheiro que você gastou, literalmente. Exatamente. Então, dito isto, nós vamos listar aqui alguns pontos que você deve se atentar quando você for escolher seu monitor, certo? O primeiro deles é resolução. Então, resolução, beleza? Quando a gente fala de resolução, Gessé, a gente está falando da quantidade de pixels que esse monitor possui. E o que é um pixel? Pixel, na verdade, um pixel são 3 pontinhos, vermelho, verde e azul. É um filme também, né? RGB, Nada. Então, RGB, Red, Green, Blue, tá? São 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos juntos formam um ponto da tela. Quanto maior a resolução, mais pixels esse tem. E quanto mais pixels, melhor a qualidade, não a velocidade, mas a qualidade da imagem que pode ser exibida nesse monitor. Ou seja, a gente tem a qualidade 1080p, que a gente chama de Full HD. Correto. Tá? A gente tem o de 2000, de 2K, vamos falar assim, 2K, né? Que é o QHD. Isso. 1440p. Isso, 1440p, que é o 2K. E a gente tem o 4K. Exato. Que é o 2160, alguma coisa assim, tá? P. Ou seja, um monitor 4K, ele vai exibir imagens com a definição absurdamente alta. Um exemplo que eu dou é quando você chega naquelas lojas de TV e você vê a TV 4K, parece que é até estranho. Você estranha a movimentação. Sim. Eu tenho essa estranheza sempre. Sempre, porque a gente não está acostumado com essa qualidade. E aí você parece que a pessoa está se mexendo sozinha no seu negócio. Estranho. Dá a impressão que quando você está andando no carro assim que parece que o fundo se mexe assim. Isso mesmo. Muito louco. E também a qualidade é tão alta que o pessoal fala que dá para você ver as imperfeições do rosto da pessoa. Então, para quem vai ser exibido em monitores 4K, precisa fazer harmonização facial para poder ficar... Por exemplo, uma cara tão imperfeita quanto essa, no monitor 4K ficaria algo de assombrar. É extremamente... Ó, agora eu vou te passar, certo? Aquilo que costumeiramente eu gosto de chamar de... Pra não ficar assim, de uma forma que a produção aqui não gosta, eu chamo isso de salto do felino. Meu Deus do céu. Certo? Uhum. Salto do felino. O salto do felino, vai certo? lá. Que seria o seguinte:
Qual que é a minha opinião sobre isso? Eu sugiro que você procure os monitores 2K. Exato. Por quê? Porque é ali onde você vai encontrar o melhor custo-benefício, mano. Você vai ter uma imagem muito boa já, com uma resolução muito legal. Ó, ele é chamado de QHD, tá? Pra você poder procurar lá. Meu Deus. Qual que é o problema dos monitores 4K? É valor. Mas eu acho que eles ainda são caros, eles vão baratear, São muito mas caros. é porque é uma tecnologia cara de se fazer, que a incidência é muito alta. Eu não tô justificando aqui dizendo o seguinte, não vale o que Não compre, custa. Não tô falando isso. Eu tô dizendo o seguinte, analisando o valor do salário mínimo brasileiro, Sim. eu entendo que não vale a pena Não vale comprar, a pena, por enquanto, entendeu? Por enquanto. A não ser que chegue uma Black Friday lá em algum lugar, aí ele vê notebook. Agora, o cara que vai jogar e o cara que vai fazer edição de vídeo, edição de foto, tal, que vai usar esse tipo de monitor, a qualidade QHD 2K já é mais do que suficiente pro cara. Já tá muito bem suprido. Então, Muito bem, se muito conseguiu, já fica ali que tá muito bom, não vai gastar muito. Ou você vai ficar anos com esse monitor e não vai ter necessidade de trocar nenhum. Perfect. Provavelmente nem troque mais a vida inteira. Então, agora o segundo ponto, que seria taxa de atualização, certo? Ah, sim. O famoso velocidade de hertz, que é aquele HZ que você vê lá. Pausa estratégica. Puto, o Luca vai colocar isso na edição, certeza. Pausa estratégica. O miserável é um gênio! Então, pessoal, o que você precisa saber basicamente a respeito disso, né, de velocidade de hertz? O que seria, Egon, essa questão de velocidade de hertz, frames por segundo? Explica pra gente aí de um jeito que o afegão médio pode entender. Ó, basicamente é o seguinte, 1 Hz é alguma coisa que acontece uma vez por segundo, entendeu? Então, quando eu falo que esse monitor é 60 Hz, quer dizer que ele vai trocar a imagem, ou piscar a imagem, ou exibir a imagem 60 vezes por segundo. Por segundo. Ó, você vai lembrar, você que é velho, idoso, você vai lembrar do que eu vou falar. Tinha um brinquedinho que a gente tinha quando era criança, que você ficava olhando assim, ó, e girando uma manivelinha, Nossa. e ele, lembra disso? E ele ficava trocando, e ali fazia tipo um filmezinho. Lembra disso? Então você que tem mais de 30 anos vai saber. Isso seria mais ou menos o que a gente tá falando aqui. Exato. Que seria os frames por segundo. É igual o filme, né, que você via antigamente e tal. Não, antigamente até hoje, sim. Mas antigamente era uma outra tecnologia, né? Mas o princípio é o mesmo, por quê? O olho humano, ele não tem capacidade de enxergar mais do que esse tipo de coisa, entendeu? Ele passou disso aí, o olho humano, a olho nu assim, você não vê. Por isso que o cara que inventou o cinema, e tem tudo a ver, o cara pensou, se eu fizer ele piscar 60 vezes por segundo, o olho humano ele é limitado, ele não vai enxergar as piscadas. Sim, ele vai enxergar o movimento fluido. Então, e aí é 60 Hz, 144 Hz, beleza? E o de 240 Hz. No caso aqui a gente tem um de 240 e um de 144. Exato. Então, ou seja, se eu pegar e colocar a imagem nesses dois ao mesmo tempo, você vai perceber que esse aqui é um pouco mais fluido do que esse. E para quem joga, principalmente, tipo jogos de FPS, Call of Duty, Warzone, Rainbow Six, Fortnite e Counter-Strike, etc. Esses milissegundos que ele dá nessa fluidez dos hertz faz diferença. Vai fazer a diferença. Então, por exemplo, ó, você tem um monitor de 60 Hz, certo? Quem está assistindo no monitor de 144 Hz, ele vai ver as imagens poucos milésimos de segundo mais rápido que você. Então ele vai conseguir identificar detalhes na imagem. Reagir mais rápido. Detalhes na imagem, por exemplo, numa explosão, de repente, vai surgir um detalhe aqui para ele que para você ainda não surgiu. Você vai conseguir ver, por exemplo, a gota que escorre da folha ali, tipo... Então ele vai te dar uma experiência, né, Gon? Ou seja, não é só a internet, não é tudo influencia. Tudo influencia. Então, o que eu posso falar para você? Nesse caso aqui, ó, no outro lá que a gente falou sobre definição, eu falei do caminho do meio e tudo mais, né? Nesse caso aqui, ó, você precisa procurar, na minha opinião, o que for maior. Por quê? Porque o monitor de 240 Hz, hoje em dia, ele já não é mais tão caro, certo? O preço já caiu bastante. Então você vai encontrar facilmente aí, por exemplo, os monitores de 144 Hz e o de 240 Hz pelo mesmo preço. Praticamente. Dependendo do lugar onde você compre. Aí você fica aquela balança de resolução 2K e 144, ou resolução
1080p com 160. Aí... Ou seja, por exemplo, beleza, eu achei um monitor aqui, ó, que ele é 2K e 144 Hz. E achei um monitor que é HD, normal, Full HD, só que ele é 240 Hz. Melhor pegar um 4.4 2K. Porque você fica bem equilibrado, você vai ter Muito a melhor visão possível. Agora, se você achar dois que é 2K e um é 144, o outro é 260, 240. Isso. 240, aí você pega o 240. Sim, se estiver dentro das suas posses, Lógico. você opta pelos 240. Ó, quando você fala a respeito de jogo, de informática e tal, uma coisa que tem que estar na sua mente. Custo-benefício, mano. Essa é a verdade, entendeu? Se você não tiver em mente o custo-benefício, você vai acabar escolhendo mal, tá? Porque você vai gastar muito numa coisa, deixando a outra de fora. E quando a gente fala de custo-benefício, não tá falando que você tem que pagar barato nas coisas exatamente. Às vezes você tem um bom dinheiro pra gastar. Mas tá falando de você gastar isso de forma inteligente, cobrindo todos os espaços, entendeu? Pra você não acabar deixando a desejar numa coisa e isso vai puxar a sua configuração pra baixo. Eu sempre falo que, com exceção da placa-mãe, quando a gente vai organizar o PC, com exceção da placa-mãe, você pode pegar a média e a placa-mãe você pode gastar um pouco mais, porque a placa-mãe te dá a opção de você melhorar as coisas. Sim. Se você não gasta muito na placa-mãe e depois você quiser melhorar ela, às vezes você vai ter que trocar o kit todo. Entendeu? Sim. Mas a placa-mãe é a única exceção. O resto, você coloca tudo na média, porque tudo pode ser melhorado. Você pode melhorar o processador, pode melhorar a memória, placa de vídeo, monitor. Sim, entendeu? Muito importante. Entendeu? Ó, por exemplo, dito isso aqui, uma outra coisa que você precisa ficar muito atento, desculpa o balanço que bateu um vento aí, tá? Nossa edição vai arrumar aqui. Certo, Pri? Muito obrigado. A Priscila tá chutando a câmera. Foi um terremoto de escala 1, né? Escala Richter. Vou aguardar que eu acho que dá pro Luca cortar. Próximo ponto que você deve observar bem seria o tempo de resposta, certo? Você tem que sempre buscar o tempo de resposta mais curto. Então, presta atenção. Um menor. Então, o tempo de resposta, né, que você vai ter, como eu disse, você precisa procurar o tempo de resposta mais curto. Uma coisa legal de você pensar é o seguinte: o tempo de resposta ele tem a ver com o pixel que a gente falou aqui no começo. O tempo que ele leva, por exemplo, do preto para o branco. É esse período onde a imagem se forma. Exatamente. Então, o que acontece? Se você tem um tempo de resposta muito longo, aquele take ali já mudou e ainda tem pixels que não mudaram. Então, a sua imagem vai ficar borrada, distorcida. Ou vai dar algum atraso na sua visão. Isso, vai causar uma estranheza, assim, quando você vê. Né? Você vai acabar não tendo a melhor experiência, né? Mano, ó, pra você ter uma ideia, eu vou falar do editor aqui, né? O editor falou pra mim que quando a gente abriu pra colocar aqui esse monitor tem um tempo de 0.5 ms, milissegundo. Que é muito muito rápido. Muito rápido. Quanto menor, melhor, beleza? Ele falou que ele joga com de 5. Legal. 5, mano. É muita coisa. 5 é muita coisa e isso é muito pouco. Olha a diferença. 5 para 0.5. Ó, 5 para 0.5, basicamente é quase 10 vezes. Quase 10 vezes. Depois foca aquilo, calma. Esse monitor é o monitor da OC Hero. Então, monitor muito bom, inclusive. E na KLV tá com valor, ó, extremamente acessível. Então, mais um milissegundo como você disse, é a transição do pixel do branco pro preto ou para as zonas de cinza e tal. Por que ele é a menor? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: tem números aqui que a gente tá apresentando, características que quanto maior, melhor. E esse é menor, quanto menor, melhor. E você não pode confundir. Você não pode pegar o menor hertz e o maior milissegundo. Aí depois você vai vir e vai falar: não, mas eu acompanho o canal e você falou, não sei o quê. Aí você vai vir com essa... Praticamente, eu gosto de chamar isso de verbalizar fezes. Que hoje eu tô um cara muito culto, certo? Então antes de você verbalizar fezes, presta atenção no que a gente tá falando. O milissegundo tem que ser baixo, que é a velocidade com que o pixel trabalha. E o hertz, né, que é a frequência, tem que ser alto, que é a quantidade de vezes que a imagem é exibida na tela. Corretíssimo. Beleza? Pra não confundir. Não tem como errar, mano. Não. Quanto menor os milissegundos de resposta, melhor. Isso. Quanto menor, melhor. Já pra englobar aqui, você não falou, mas só pra englobar, a parte de tamanho de tela. Sim. É a gosto. Tem gente que gosta de maior, tem gente que gosta de menor. Sim. Entendeu? Eu sugiro o seguinte:
de 21,5 pra Pra frente cima. é com você, entendeu? 19 polegadas pra gamer, não Não, recomendo 19 muito, é pra trabalho, pra empresa, Isso, não pra alguma recomendo coisa. muito. Agora, Segunda tela. isso. Agora, a partir de 21 polegadas, meu, É, aí é gosto. 21,5, Você tem que ver também a distância que você joga, né? Onde vai ficar a mesa. 23, ou o tamanho da sua mesa. Que nem esse balcão aqui, por exemplo, é um balcão pequeno. Pra quem for jogar, um monitor muito grande aqui não... Por exemplo, se a distância, né, da sua visão para a tela for muito perto, você não vai acabar perdendo, né? Ou também se o pessoal vai usar suporte, às vezes o cara não usa o pezinho. Tudo isso influencia. O cara vai colocar o suporte na parede ou na mesa pra poder mover. Sim, tudo Mas isso aí é influencia. a gosto. Mas no final das contas vai ser mesmo uma questão de opção sua. Né? Beleza. Isso não vai influenciar muito. E agora a gente vai pra o quê? Conexões do monitor. A parte final e não menos importante. Não menos as importante. conexões. Então, conexões. Existem algumas conexões antigas, que é a conexão VGA e a conexão DVI, que são muito antigas. O editor vai colocar aí a imagem da azulzinha e da branquinha, que são as duas. Normalmente nas placas de vídeos aí um pouquinho mais antigas, intermediárias, você vai achar ainda essas conexões. Sim. Só que hoje em dia, 98% das coisas vem tudo com HDMI. Não só monitor, como TV e até som, home theater, entendeu? Porque a HDMI ela transporta vídeo e som muito bem. Sim. Melhor do que aquelas. Lembra aqueles Que cabinhos era- de 3 RCA? RCA. Né? Vermelho, amarelo e branco. E eu até diria que é o seguinte, a principal característica assim, de diferença de DVI e VGA para um HDMI, por exemplo, seria, fora, né, a melhor resolução ali, seria isso, que o HDMI já carrega áudio, né? Então isso é uma coisa muito importante. E carrega áudio muito bem. Entendeu? Muito bem. E tem a rainha, que embora não seja muito usada, é o DisplayPort. Mas já está começando a ser bastante usado. Não, eu acho que todas as placas de vídeo já vêm com DisplayPort. Sim. Só que não são todos os monitores que vêm com DisplayPort. O que você gostaria de entender, eu acredito, qual é a melhor opção para mim. Então, se você tiver oportunidade, opte sempre pelo DisplayPort. Sim, certo? sim. Melhor taxa de atualização, melhor transporte de áudio e imagem. Então, se você tiver opção, DisplayPort. Só que o HDMI não é uma má pedida. Entendeu? Não, é muito bom. O HDMI Então, já é a muito bom. diferença é pouca entre o DisplayPort e HDMI. É que como não costuma ter muita diferença de valor, É, mano, opta pelo DisplayPort. sim. Minha placa de vídeo tem HDMI e DisplayPort. Eu vou usar qual conexão? DisplayPort. Agora, só para terminar, uma curiosidade é que existem algumas novas tecnologias a respeito de monitor que são para aqueles monitores que você não vai usar para jogar. É para, sei lá, o pessoal que trabalha com muitas planilhas e tal, e você usa notebook, por exemplo. Tá? Então tem aqueles monitores que viram 3 monitores com um notebook mais 2, e aí você liga um no HDMI e outro na USB-C do notebook. E aí você pode trabalhar com 3 monitores desligado ao primeiro e ela é muito útil. Então a USB-C também hoje em dia está sendo usada para exibir imagens também. E tem gente que já gastou muito dinheiro com acessórios para poder, por exemplo, distribuir a imagem em outras telas no notebook. Sim. E agora você tem essa opção. Então, se você, quando for comprar notebook, certo, tiver a opção de escolher um com USB-C, opte por isso, porque um dia você pode precisar de duas Agora, telas. sabe como eu descobri esse da USB-C? Não, eu não sei, Egon. Como você descobriu? Já que você não me contou antes de começar. Eu não te contei, né? Contou, Eu te... mas pode falar de Não, novo. não contei não, você não sabe. Eu falei que meu irmão queria, mas não te contei como eu descobri. Como você descobriu? É que eu sigo o Dr. Fran em todas as redes sociais. Você segue o Dr. quem? Fran. Quem é Dr. Fran, mano? Você não sabe? Eu não. Beleza. O editor vai colocar. Coloca aí, editor, pra eu conhecer. Eu não conheço, nunca vi, não gostei. Meu Deus do céu, mano. Você não conhece o Dr. Fran? Mano. Não, eu nunca vi, não gostei. Mano, agora que eu falei que seu celular escutou, ele vai começar a indicar Mandar? um monte de coisa pra você do Dr. Tá bom. Fran, mano. A tecnologia é demais. É isso aí. Então, pessoal, É isso. dito isso, certo? Tendo passado aí todas as dicas que você poderia imaginar, certo? Porque a KLV é isso. Você não pode deixar de nos seguir, certo? De colocar lá o negócio no sininho, comentar, compartilhar, curtir e tudo mais. Porque senão você vai perder dicas como essa aqui, certo? Você vai perder esse humor aqui horripilante, horrível, coisa mais ridícula do mundo, mas é que você adora de ouvir.
E aí a pessoa, não conhecendo essas dicas importantíssimas, vai comprar tudo caro, Muito caro. vai comprar errado, Errado. Principalmente monitor. Eu tenho certeza que você que tá me ouvindo e comprou monitor... já comprou errado. Já comprou errado. Foi lá trocar na loja Ó, porque comprou Eu errado. não tenho dúvida que você já pensou Tenho nisso. certeza. Puta, comprei errado. Tenho certeza que Aí você ficou pensou isso. infeliz 2 anos até juntar dinheiro pra comprar outro. Sim. E aí... Mas agora você não vai errar mais, porque aqui a gente só dá ponto certo. KLV, vem.